Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando. E que você tenha uma programação assim, incrível com a sua família, começando pela mesa. Ei, não tema nada, apenas fale com Deus. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Ele vai dirigir para onde ele quiser. Então, eu posso não conseguir obter resultado nenhum com alguém, mas se eu orar, se eu clamar, se eu buscar o Senhor e manter a sua palavra na minha boca, ao invés de reclamações, murmurações, eu vou ver a glória dele. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Ou seja, ele tem uma balança. E ele pesa o coração. O Senhor, ele quer saber qual o motivo. Para Deus, o motivo é que importa, mais do que aquilo que eu estou fazendo. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável, Senhor, do que oferecer sacrifícios. Quer dizer, a obediência vem antes do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Não que você não tenha que sacrificar. Obviamente que Jesus é o grande exemplo de sacrifício. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, é óbvio que eu tenho que fazer sacrifício. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Mas muitas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas e omitindo outras, como Jesus falou. E é mais aceitável para o Senhor que você pare tudo e obedeça a Ele. Obedeça a ordem simples. Para de complicar. Mínimas coisas mostram a humildade. Aquilo que você está sendo dirigido a fazer, mínimas coisas, revelam um coração humilde, disposto a obedecer o Senhor. Então eu tenho que ter essa disposição de obedecê-lo. E então tudo na minha vida vai ter uma fluidez, vai caminhar bem. Aquilo que parecia que nunca ia acontecer, não ia chegar, chega, porque o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele, o Senhor, o dirige para onde quer. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo de Deus. Aí olha isso aqui, ó. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata,
Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. A história de Ciro é assim, é incrível. Bom, Deus usou Nabucodonosor para tratar com o povo, mas usou Ciro para restaurar o povo, para levantar o povo, para restituir a nação, para financiar. Então isso é, assim, incrível. Quando você vê o Senhor, você lê ele falando, chamando Nabucodonosor de meu servo, porque o Senhor usou ele para lidar com o povo. Eu nunca acabei de ler que o coração do rei é como um rio. O Senhor dirige para onde ele quer. Então, Nabucodonosor foi levantado para lidar com o povo. A gente tem que entender que Deus permite governantes, lideranças, com um propósito. Nada acontece por acaso. E quando acontece, eu tenho que entender que houve ali a permissão de Deus estava ali. Mas tem um tempo, e ele falou que ele ia tratar com aqueles que tinham oprimido o seu povo, e tratou mesmo. Né? Ele tratou com a Babilônia. Mas ele levantou Ciro para trazer o quê? Restauração. Gente, toda vez que eu leio sobre Ciro, eu fico encantada. Eu vejo a soberania de Deus, eu vejo a grandeza de Deus. Como duvidar desse Deus? Então, você vai lendo sobre Ciro, você fica assim, meu Deus, esse é forte demais. O Senhor liberou uma profecia sobre ele, assim, divergem os eruditos entre 150 anos a 200 anos antes dele aparecer na história. Ciro foi levantado para restaurar o povo, restaurar a nação, reconstruir o templo. E foi uma obra, assim, incrível. Sim, Deus, ele continua o mesmo. E aqui, nós vemos a restituição dos utensílios do templo. E quando eu leio a parte em que Jeremias estava ali profetizando e sendo atacado de todo lado, né? E vinham outros profetas dizendo que não ia acontecer como Jeremias estava anunciando. Por exemplo, quando foi anunciado que os utensílios seriam levados, aí veio uma profecia de que não, isso não ia acontecer. E aí o Senhor veio e falou, vai sim. O Nabucodonosor vai levar, vai tudo para a Babilônia, e quando eu quiser eu mando trazer de volta. A primeira vez que eu li essa palavra, eu me arrepiei, eu estremeci por dentro. Porque Deus falou ali, vai e quando eu quiser eu trago de volta. E foi exatamente assim. Nabucodonosor levou tudo. Quando o Belsazzar cometeu a loucura de profanar e pegar os utensílios do templo para sua festa de orgia, morreu naquela mesma noite, o Senhor não permitiu a profanação. E aí entra o Ciro. E o Ciro, ele foi levantado exatamente com esse propósito, de libertar o povo, de mandar o povo de volta para casa, né?
Salmo 126. Né? Quando nós voltamos para Sião, era como um sonho. A nossa boca se encheu de riso. E todos diziam, grandes coisas fez o Senhor por este povo. E fez mesmo. Então ele financiou a volta, a restauração do país, né, de Jerusalém, do templo, e mandou que restituísse, que levassem de volta todos os utensílios do templo. Foi uma obra, assim, fora do comum, completa, maravilhosa. Você vê todo esse processo, né? Também quando você lê o livro de Esdras. É uma história linda demais. Então Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele fere, mas ele cura. Ele permite situações, mas ele traz restauração. Ele trata, mas ele restaura a vida daquele que está escondido nele. Tudo que nós temos que fazer é depender dele, é confiar nele. Porque chega aquele momento em que o Senhor restaura, o Senhor restitui, e não fica nada de fora. Sim, restituir-vos-eis. O Senhor continua o mesmo. Ele restitui o tempo, ele restitui a vida, ele restitui a saúde, a energia, o vigor. Ele restitui o que foi tirado, os bens que foram tirados, que num momento da vida você perdeu, ele traz de volta. Vamos, levante-se. Deus continua o mesmo. Eu, Senhor, não mudo. Como eu amo repetir essa escritura. Eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. É porque eu não mudo. É porque Ele é um Deus compassivo, misericordioso, fiel, amoroso. Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele está pronto a fazer na vida daqueles que temem a Ele. Quando o justo se levanta e clama aos céus, as coisas acontecem. Então, o que você deve fazer? Clamar, buscar, porque tudo começou com uma oração, a oração de Daniel. Quando Daniel clamou, ele teve a resposta. Mas lembra que ela só chegou 21 dias depois, porque teve uma oposição, uma guerra espiritual daquelas? Mas a resposta chegou. E as coisas começaram a mudar. Porque ele encontrou na palavra que o exílio já tinha terminado, o tempo determinado. E com certeza foi aí que ele então leva para Ciro e mostra: você foi levantado, rei, para trazer restauração a esse povo, a esta nação. Que coisa forte. O Daniel já era um homem mais velho, né? Já era idoso. Mas ele estava lá, fiel, temente, altamente comprometido com a verdade, com a vontade de Deus, com o reino de Deus, clamando por sua nação. Daniel significa Deus é meu juiz. Ele estava lá invocando ao justo juiz.
E quando você ora, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você clama, a resposta vem. Quando você busca, Deus se manifesta. Então ele está falando aqui. Eu li para você, vou ler novamente. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então clama ao Senhor. E você vai ver a mão dele se mover em seu favor. E ele vai trazer o quê? Definições, restaurações, mudanças para a sua vida. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Então, olha aqui, preste atenção. Tinha sido levado algo, mas tinha chegado a hora disso voltar, de Deus trazer de volta. Talvez, eu não sei, alguma coisa importante foi tirada de você, mas chegou a hora disso voltar. Chegou a hora de Deus trazer de volta. E eu li aqui, não faltou nada. Uma taça, uma panela, uma tigela. O Senhor cuidou dos detalhes daquilo que era do templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor não deixa faltar nada. O que pertence a você? Ei, o Senhor quer restituir. Tudo que você tem que fazer é crer. Creia no Deus que restitui. É um Deus de restituições. Um Deus que levanta. Um Deus que transforma situações impossíveis. Era impossível isso aqui. Esse povo ser liberto, esse povo voltar para a terra, ter condições de restaurar o templo, ter de volta os utensílios do templo. Era impossível. Mas Deus operou. O que é impossível? O que hoje para você é impossível? Ore, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas extraordinárias. Deus vai trazer para você aquilo que é seu. Ele tem resgate e restituição. Ele tem um tempo novo para o seu povo. E ele está dizendo aqui, quando eu coloco a mão, quando eu faço, ninguém pode dizer não, ninguém diz não para Deus. Ninguém tem, bispa, tem tanta gente que diz não para Deus. Escuta, quando Deus dá uma ordem. Quando Deus dá uma ordem. É como ele disse, ele chamou o Ciro também, né, do seu servo, o meu pastor, ele vai fazer tudo que eu ordenar. E fez. E fez. Tudo que o Senhor ordenou, ele fez. Ele não pôde negar. E o Senhor ainda fala, você lê em Isaías 45, você não me conhece, mas eu escolhi você para defender, para fazer essa obra em favor do meu povo. Então, Deus continua levantando os Ciros para beneficiar o seu povo. Deus continua o mesmo. Ele pode usar uma pessoa e criar uma situação e um meio para beneficiar aqueles que temem o seu nome. Tudo que eu tenho que fazer é crer e clamar e me colocar no lugar de viver. É o que eu tenho que fazer. Crer e não admitir de forma alguma que a incredulidade tenha poder sobre mim, que o medo, aquele sentimento de que
Não, mas não tem jeito. Humanamente, não. De forma natural, não. Mas se você crer e clamar, tem. Tem. Deus toca em alguém que pode fazer. Deus sopra o teu nome no ouvido de alguém. Deus levanta alguém só para ajudar você, para resolver a sua causa. Ele levanta. Ele quebranta um coração. Ele coloca alguém na sua vida para abençoar a sua vida. Gente, eu lido com pessoas, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Gente que não tinha saída, não tinha meio. E a pessoa começa a buscar, ela vem. Quantas pessoas que eu vi passar uma madrugada inteira na Casa Firme, clamando aos céus por mudanças. E assim, ó, de repente, ó o de repente aí, pode até demorar, mas ele chega, tá lá a pessoa dando testemunho, contando, era impossível, não tinha saída, de forma natural, eu não ia conseguir nunca, mas Deus se moveu em meu favor. Deus moveu tal coração, ele tocou em tal pessoa para me abençoar. Ele tocou no coração do meu chefe, de uma pessoa que eu nem conhecia. Ela simplesmente se quebrantou e quis me ajudar. Eu me lembro de um caso que a pessoa estava com problema na receita e ela tinha uma oficina. E alguém que trabalhava lá, que tinha uma autoridade, sabe? Teve um problema no carro e foi parar na oficina dela. E ela estava pedindo ajuda de Deus para resolver o problema. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Ela vinha clamando ao Senhor. E de repente, você acha que foi coincidência? E ele ajudou aquela pessoa, aquele homem que estava ali com um problema sério. E olha que coisa forte. Meu Deus, para mim é muito forte. Vai ali conversando, ele fala o que faz, e aí ele conta, nossa, eu estou com um problema assim, assim. E aquele homem, a pessoa se quebrantou. E falou, vai, me dá aí o seu caso. Eu vou ver o que eu posso fazer. E ajudou. Então, assim, eu posso ficar aqui um tempão contando tantas histórias para você que eram impossíveis. Mas alguém creu, a pessoa creu, e ela buscou o Senhor. E Deus abriu portas, criou meios, abriu caminho, deu solução, sabe, tocou corações, soprou o nome da pessoa. Mas o resultado foi vitória, restituição, restauração. Deus fez a obra e Ele não mudou. Você faz a sua parte, você prepara o cavalo, mas Ele dá a vitória. Você clama, você busca, você confia, você espera, você faz o que cabe a você. E Deus faz o resto. Daniel fez a parte dele. E Deus fez a dele. Ele levantou o Ciro. Ele quebrantou o coração do Ciro. E esse rei, um rei ímpio, abençoou o povo dele. Sim, um rei ímpio abençoou aquela nação, libertando, financiando,
levantando, ele fez decretos para beneficiar, restituindo, assim, as mínimas coisas ali, os utensílios do templo, as taças, nada ficou de fora. E Deus mudou? Eu pergunto novamente. Deus mudou? Não, ele não mudou. Ele é um Deus que restitui, que restaura, que resgata, que levanta, que abre portas onde não tem, que cria meios, que toca o coração do rei. Ele continua o mesmo. E ele está dizendo, levanta, clama, creia. E eu vou fazer. O coração do rei é como um rio. O Senhor dirige para onde Ele quer. Apenas se levante com confiança, com fé e creia. Confie em Deus. Confie em Deus. Construa confiança através da palavra de Deus. Porque não há nenhum motivo para duvidar da fidelidade dEle. A fidelidade de Deus é eterna. E Ele é um Deus presente. Quando o justo clama, Ele responde. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha tocado profundamente os corações e enchido de esperança, de força, de ânimo, encorajado essa pessoa a não desistir, a crer que tempos maravilhosos estão chegando, que esse tempo aí de exílio, de escravidão, de perdas, esse tempo vai ficar no passado. Tem um tempo novo. O Senhor é um Deus de resgate e restituição. É um Deus que não muda, é um Deus fiel, que abre portas, que cria meios, que restitui. O Senhor é o mesmo, e o Senhor está dizendo, creia, clama a mim. Creia na minha palavra, eu tenho prometido vitória para você. E eu vou restituir você. Eu uso quem eu quero. O Senhor deixou claro que o Senhor usa quem o Senhor quiser usar, o Senhor usa para beneficiar o seu povo. Que ela creia na sua fidelidade, porque o Senhor está garantindo, eu tenho restituição para você. Toma posse de restituição. Eu vou restituir os anos, eu vou restituir o que foi perdido, não vai ficar nada de fora. Eu tenho restituição para você. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de milagres, de restituições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. Senhor, um vinho novo nas finanças, restituição, Senhor. E onde esse programa estiver chegando, que essa unção que leva essa pessoa a viver restituições da vida dela, esse favor que leva ela a viver restituições, já tenha alcançado a vida dela. Eu tomo posse de testemunhos incríveis sobre restituições. Eu tomo posse, Senhor, de boas novas, porque eu sei que o Senhor está aqui, anunciando boas notícias. Eu vou restituir o que foi levado, o que foi tirado. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara, aliás, essas portas estão sempre abertas.
conta com a gente, porque é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.